Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo fizeram uma espécie de nova coligação que envolveu a todos. Isto porque, acima dos interesses partidários, estão os interesses dos angrenses e da Ilha Terceira. No entender dos deputados municipais deste município, o Governo Regional não está a fazer o seu trabalho em termos de promoção turística desta ilha. O mesmo acontece com as acessibilidades aéreas e marítimas de e para a Terceira. Os deputados estão preocupados com os números das dormidas nos alojamentos turísticos na Terceira, sobretudo no primeiro trimestre do ano. Promoção da ilha e acessibilidades não podem ser descuradas pelo Governo Regional. Claro que não, nem agora, nem há 5 anos. Em 2018 tivemos uma iniciativa semelhante, nessa altura pela mão do CDS, que apresentou um voto de protesto que depois foi convertido e transformado num voto um bocadinho mais amplo e maior, até numa Assembleia Municipal Extraordinária feita para esse efeito, e em que congregou a unanimidade de todas as bancadas políticas, também neste assunto e nesta matéria das acessibilidades. Hoje em dia temos inúmeros investimentos ligados à área do turismo que, se não houverem as devidas acessibilidades e ligações para a ilha, estão condenados à nascença no investimento feito por esses empresários. E, portanto, não só por essa razão, mas pela questão da própria mobilidade, das ligações que os terceirenses têm que ter, e da irracionalidade que tem sido imprimida a um modelo concentrado e que concentra um conjunto de ligações numa só ilha. Se não for feito nada contra isto, as coisas continuarão por si. O ano passado, em 2022, obviamente tivemos um ano espetacular ligado ao turismo e excelente de ligações, foi o melhor ano de sempre, desse ponto de vista na Terceira. Mas este trabalho tem que continuar e tem que ser um trabalho sustentado a prazo, não pode ser apenas um impulso pontual. Portanto, não é cedo nem é tarde. Estamos a meio de 23, portanto já se pode fazer um microbalanço desta primeira metade. Ainda vamos a tempo de pedir e desencadear, tentar motivar alterações para a segunda metade do ano, e portanto foi a altura certa para se falar neste assunto. E ainda bem que os outros partidos também estão de acordo nesta matéria, sobretudo o Partido Socialista, que, como sabemos, tem uma herança de 24 anos de governo e em muitos processos que foram criados até hoje e que em 2 anos não foi possível inverter ou desmantelar. Nos meses de fevereiro e março houve uma redução acentuada, e estamos a falar de cerca de 5.000 de descida das dormidas, e o que vai contra o que está a passar no resto da maioria das ilhas e mesmo do país, que o turismo está a aumentar. E aqui na Ilha Terceira o turismo está a diminuir. Claro que estamos aqui a falar na altura baixa, mas temos que estar preocupados. Nós queremos turismo o ano inteiro e não só no verão. Em relação à união dos partidos, já não é a primeira vez que acontece, já desde 2018 temos nos unido nestas questões do turismo, acessibilidade, transportes. Aqui o que aconteceu hoje nesta Assembleia, houve realmente, porque isto também parte primeiro de um comunicado que houve do PS Terceira, de seguida um comunicado do CDS, e hoje não se pode dizer que tenha sido uma união total, porque houve aqui uma facção do PSD que não se uniu. Pronto, mas queremos acreditar que mais tarde vão-se todos unir, porque realmente é para o interesse dos terceirenses. Sim, este é um assunto que não é recente, já por várias vezes foi trazido aqui a esta Assembleia. Importa lembrar que nós somos eleitos para defender os angrenses e a Ilha Terceira em geral, e, portanto, acima de tudo e acima de partidos estão os interesses da Ilha Terceira. Já em 2018, por iniciativa do CDS, a matéria das acessibilidades foi discutida. Em 2021 também, numa sessão extraordinária, esta matéria também foi discutida, e a verdade é que, pese embora os bons indicadores que a Ilha Terceira tem representado em termos de turismo, nomeadamente no ano de 2022, foi a ilha que mais cresceu em todos os indicadores do turismo. Importa ter um olhar atento e vigilante para que garantirmos sempre, aliás, sempre, o nosso papel no todo regional.
No primeiro trimestre de 2023, de facto, as dormidas desceram em relação ao ano anterior, pese embora tenham sido superiores a 2019. Isto depois também é a tal giga-joga de estatística, conforme queiramos ver os lados, mas acima de tudo queremos defender a centralidade da Ilha Terceira, a necessidade de mais ligações aéreas e fazer valer a promoção turística em função da capacidade da Ilha Terceira. Nomeadamente, nós neste mês de junho já temos a nossa capacidade hoteleira esgotada por altura das Sanjoaninas, e que é um bom indicador, e que certamente no final do ano quero acreditar que vamos ter os melhores resultados à semelhança do ano anterior. Mas isto não se faz per si, se faz através de um conjunto do Governo Regional, dos parceiros locais, nomeadamente da Câmara Municipal, da Câmara de Comércio e dos próprios empresários do ramo do turismo, que têm que apostar e têm que promover o mercado da Ilha Terceira no todo regional e além fronteiras. Durante muitos anos houve uma promoção do destino Açores cingido a uma ilha só, que era a Ilha de São Miguel. E certamente que isso, envolvido com outros fatores, levou a que existe um desconhecimento do destino Açores como um destino de uma ilha única, e que não é facto, e que importa combater e dar condições para que as pessoas conheçam os Açores por inteiro e os Açores como uma região de novas experiências. E essa matéria foi aqui trazida e bem pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, e que a coligação PSD, CDS e PPM se associou-nos. Angra do Heroísmo mantém-se fora da linha lilás da Atlântico Line e continuam a decorrer obras no Porto das Pipas. A ligação por transporte marítimo ganhou, nos anos anteriores ao Covid, ganhou um enorme peso, particularmente numa altura em que ela faz muita falta, que é aquela que seria as próximas semanas, seja durante as Sanjoaninas. Durante as Sanjoaninas nós chegámos a ter cerca de 3.000 pessoas transportadas naquela semana. 3.000 pessoas é muita gente. E isto permitia uma mobilidade e uma flexibilidade no transporte, particularmente aos grupos organizados. São as filarmónicas, são as marchas, são outros grupos de qualquer natureza que queiram participar nas Sanjoaninas, que utilizavam este tipo de transporte, e obviamente todas as outras pessoas que os acompanhavam. Quando nós falamos em 3.000 pessoas, se nós dividirmos isto por aviões de 60 pessoas, estamos a falar em muitos e muitos aviões. E obviamente com custos muito menores e com soluções muito mais eficazes. Por isso seria importante também, no contexto do debate anterior, embora isto não tenha a ver com a questão direta da promoção, que esta questão das ligações marítimas, obviamente que a ligação para São Miguel, ou seja, entre grupos, tem o outro enquadramento que este governo resolveu dar-lhe, e com as questões que têm a ver com a tarifa Açores e tudo isso, mas pelo menos as ligações aqui no Grupo Central, é que nós estamos aqui à vista de São Jorge, aqui tão ao pé, e acabamos por ter umas ligações que não são nenhuma satisfatórias. Vão-me dizer que há ligações para a Praia de Vitória, é verdade, mas não é a mesma coisa. E a verdade é que essas ligações, mesmo as que são feitas para a Praia de Vitória, não são as suficientes, particularmente naqueles períodos em que há uma maior afluência. E há, obviamente, as Sanjoaninas, mas também as festas da praia, e há um conjunto de eventos que acontecem durante o verão, em que seria importante o reforço dessa ligação e haver clareza em relação ao futuro da ligação para o Grupo Central, e particularmente a ligação para a Graciosa, que é outra ligação que tem ficado sempre mais ou menos perdida no meio deste problema. A autarquia diz que é a altura de repensar a estratégia que tem seguido de promoção de Angra e da Ilha Terceira. É preciso todos nós nos sentarmos à mesa e pensarmos, Câmara de Comércio, Governo Regional e o próprio município, pensarmos na realidade o que é que queremos. Faltam-nos mais voos para a Terceira, falta investir na promoção, efetivamente na promoção. Nós fizemos um trabalho em termos da emissão, da publicação de guias turísticos que não existiam para a Ilha Terceira. A Câmara anda a substituir o Governo em diversos setores, como o da saúde, mas sem qualquer obrigação, uma situação que não pode continuar. É a obrigação da Câmara resolver os problemas dos postos de saúde. Não é a obrigação da Câmara nos Açores. É no continente, porque houve transferência de competências e porque houve transferência dos respectivos custos. O município de Angra, com certeza que com todo o gosto faria isso. Obviamente que cabe à Assembleia Legislativa Regional resolver a questão. E resolver a questão implica partilharmos verbas. Neste momento, os municípios nos Açores, e este incluído, não têm qualquer obrigação em relação ao funcionamento dos postos de saúde. Nós temos vindo a assumir essa ajuda, vamos pôr assim, voluntariamente,
com verbas que não são destinadas a esse fim, verbas próprias do município, porque achamos que isso é um serviço essencial às pessoas. Mas fazemos no sentido do serviço público e não no sentido da obrigação, porque a obrigação essa é da região, porque é a região que fica com todos os impostos que são cobrados nesta região. E infelizmente esta questão está a começar a acontecer em vários setores, em que até parece que a Câmara que tem a obrigação de fazer, porque na verdade a região tem vindo a desaparecer das atividades e nós temos por ser no interesse dos munícipes que as coisas continuem a acontecer. E as coisas continuam a acontecer e nós vamos financiando, mas vamos financiando ao lado, porque não houve qualquer transferência de competências. Cultura, vias terrestres, a autarquia anda a somar encargos que não lhe pertencem. O Governo Regional não faz a sua parte até nos edifícios públicos. Na cultura, nas estradas, na água, enfim, na saúde, na educação, a Câmara está-se a substituir ao Governo, sem qualquer contrapartida por parte do Governo. Nós não estamos aqui para reivindicar contrapartidas, o que queremos é que fique muito claro que há obrigações de uns e de outros. Porque agora até já parece, quando não há papel higiênico ou não há desinfetante no posto de saúde, que é a Câmara que não fez. A Câmara não tem essa obrigação. É o Governo que não fez. E é importante que isto se diga. Isto leva-me diretamente à segunda questão, a questão da manutenção dos edifícios. Quando nós falamos em edifícios mal mantidos, eu convidava-vos a olhar para o museu aqui atrás, que mete nojo o que ali está. Eu convido-vos a olhar para a sede da Secretaria da Educação, que está para entrar em obras desde quando eu fui Secretário de Educação, foi a semana passada, creio eu. Olhem para um conjunto de outros edifícios públicos e vão ver a situação miserável de falta de manutenção que eles têm. Obviamente que nem tudo é perfeito no lado da Câmara, mas fazemos os possíveis para que esteja. Este edifício, que estava a precisar de manutenção, está a ser feita a manutenção, como os senhores têm visto. E ficará impecável nas próximas semanas. O pavilhão municipal está a precisar de pintura. As piscinas acabaram de ser pintadas, portanto, a não ser que tenha acontecido alguma desgraça da semana passada para esta, mas acho que não aconteceu. E, portanto, as piscinas estão... O bowling que está concessionado é uma entidade e está, neste momento, porque é a responsabilidade do município enquanto senhorio, está neste momento a iniciar-se o processo de substituição da cobertura. Tudo o que são edifícios colativos que têm pedido o apoio da Câmara nunca lhe foi negado, mesmo quando não devia ser assim. Eu lembro, por exemplo, o caso que aconteceu nestas últimas semanas da Igreja de São Sebastião, que é um edifício classificado, em que a Direção Regional da Cultura disse não podemos ajudar, talvez daqui por uns 3 ou 4 anos. E como sabem, o edifício está a precisar de pintura. O que é que aconteceu? A Câmara chegou-se à frente e substituiu-se ao Governo e disse, sim senhor, vamos pintar o edifício e paga a Câmara 100%. Outra das preocupações dos deputados municipais é a pousada de juventude continuar de portas fechadas e estar a degradar-se. Poderá começar a ser utilizada por um setor bem diferente. Nesta altura o edifício já começa a dar sinais de clara degradação. De facto, nós oficiámos a quem de direito, manifestando o nosso interesse no processo, foi-nos dito que em breve haveria obras e que o assunto ficaria resolvido. Até agora não vi as obras, aquilo que eu vi foi, ou melhor, soube que uma empresa que faz refeições para o estabelecimento prisional se prepara para utilizar aquele espaço para esse fim. É uma notícia que chegou por outra via, pela via da recolha de resíduos, e, portanto, ficamos espantados com isso. Não sei mais do que isso. A verdade é que o município mantém o seu interesse em que aquele espaço esteja aberto e funcional. E eu lembro esta Câmara, aliás, com alguma saudade, nós lembramos do senhor deputado municipal, que todas as vezes que havia uma sessão e havia um dia que aquela pousada estava parada, fazia aqui uma intervenção profunda sobre o assunto. O PSD perdeu essa valência, mas é uma pena não ir buscar. E refiro-me ao seu deputado municipal Rendeiro, que tinha a pousada da juventude como um dos seus assuntos de peito. O deputado municipal e presidente da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta deixou alguns pormenores. A empresa que ficou com o edifício achou que havia ali algumas situações em termos do edificado, em termos da estrutura, que deviam ter sido requalificadas e acauteladas pelo Governo Regional, e entrou ali num processo contra
o Governo para que o Governo fizesse as obras. Entretanto, isso também coincidiu com a entrada do novo Governo Regional em 2020. Tem havido algumas auditorias externas para aferir de quem é que tem razão, e eu penso que neste momento as coisas estão em bom andamento. Eu próprio tenho falado com um dos sócios da empresa que tem todo o interesse em abrir a pousada, mas naturalmente estão ainda a resolver essas situações. E o contrato respectivo a público está publicado no Jornal Oficial. E, portanto, não é algo que deixe dúvidas. Se alguém tiver alguma questão, basta ir aí diretamente ao Jornal Oficial, que está disponível na internet para quem o queira ler, e obviamente que seria, se houvesse essa vontade, possível já ter resolvido esta questão e mesmo já ter resolvido o contrato. É uma questão de opções políticas e, portanto, obviamente que legitimamente o Governo decidiu e decide da maneira como melhor achou e melhor acha. Eu também conheço, sei quem é a empresa que ficou com isso, sei quais são as condições que existem e não auguro grande futuro para esta matéria. A falta de mão de obra é um problema crescente no ramo da construção civil, já começa a afetar os projetos do município. Estamos a sentir esta realidade no que se refere ao primeiro direito e aos empreiteiros. Nós até ao momento só temos um concurso que ficou deserto, sem apresentação de propostas, mas estamos preocupados porque daqui para a frente pode-nos começar a faltar empreiteiros para um investimento, no caso concreto do PRR, por um investimento tão grande que nós temos que executar, mas também para todo o outro investimento não tem a ver com o PRR nem com o primeiro direito. Estamos muito preocupados, principalmente com a falta de mão de obra. Ainda ontem reunimos com os empreiteiros que vão dar início a algumas obras no âmbito do primeiro direito e eles mais uma vez nos disseram que que se candidatam a mais concursos porque na realidade tem falta de mão de obra. Costa Neves levantou a questão. O Grupo Municipal é de coligação PSD, CDS-PP, PPM e, como tal, em caso de substituição de um deputado, deve ser seguida a ordem da lista candidata, seja qual for o partido que se seguir. Porém, subsistem dúvidas se será legítimo ou não, uma vez que pode alterar a representatividade dos partidos coligados na Assembleia. Há aqui uma questão de um acordo interno, efetivamente, para funcionar dessa forma. É preciso ver se isso condiz com a legalidade toda. Portanto, para nós faz sentido, foi esse o acordo que foi assumido e, portanto, desse ponto de vista está correto. A questão é uma questão de legalidade, não da representatividade, uma vez que a candidatura foi feita em coligação. É evidente que há aqui aspectos de lei que se calhar não coincidem com esta interpretação que estaria aqui a ser feita. Se coincidirem, ótimo, melhor ainda. Senão, devemos de ir ajustando as situações à necessidade, não podemos estar a pôr em causa a legalidade das decisões por força disso, como é óbvio que é essa, ao fim e ao cabo, a grande preocupação do Presidente da Assembleia e todos nós. Apresentámos-nos a eleições autárquicas de 2021 como a coligação pela nossa terra, que envolvia 3 partidos, PSD, CDS-PP e PPM, e que, após o ato eleitoral, essa coligação não se dissolveu. Ou seja, nós apresentámos-nos aqui como um grupo municipal único e que, naturalmente, que tem posições concertadas e trabalhadas e que, portanto, quer seja o PSD, quer seja o CDS, quer seja o PPM, quando falam aqui, falam a uma só voz e falam como um grupo municipal. E, portanto, há certas questões, nomeadamente em termos de substituições, que, por um mero acaso logístico, poderão criar algumas confusões em termos de interpretação, mas importa salvaguardar e, se calhar, importa alterar a letra de lei, se caso for necessário, para demonstrar-te que, ao contrário de outras situações, aqui em Angra do Heroísmo existe um só grupo municipal de uma coligação que representam 3 partidos. A Assembleia Municipal de Angra ficou de pedir mais pareceres jurídicos para esclarecer este assunto.